Santa Catarina recebe mais doses da vacina contra o coronavírus. Em meio à campanha de vacinação contra a Covid-19, as dúvidas da população sobre a vacina. O governo federal autoriza a compra da vacina pela iniciativa privada. Carnês de IPTU e alvará estão disponíveis em Criciúma. O ministro da Saúde está em Manaus para acompanhar o funcionamento dos hospitais. Estados Unidos diz que vai implantar quarentena para quem chegar no país. E na Europa, viagens também serão controladas. Em Criciúma, CTs de 2019 serão chamados para atuar nas escolas. O Instituto Federal de Educação tem vagas abertas em cursos de qualificação. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Os municípios catarinenses já receberam mais doses da vacina contra o coronavírus. Confira na reportagem. Começou na manhã desta segunda-feira a distribuição para todos os municípios catarinenses de mais 47.500 doses da vacina de Oxford AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Fiocruz. Do almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, em São José, na Grande Florianópolis, as vacinas foram transportadas por caminhões e por avião para as regionais de saúde de todo o estado. O quantitativo que será destinado a cada município foi definido em reunião da Comissão Intergestores Bipartite durante a tarde e é proporcional ao número de pessoas que pertencem ao primeiro grupo imunizado em cada região. A Gerência Macro-Regional de Saúde de Criciúma recebeu 2.880 doses da vacina e vai redistribuir as vacinas para cada município. Criciúma deve receber 1.810 doses. A diferença entre a Coronavac e a vacina que está sendo distribuída agora é o tempo de intervalo entre a primeira e segunda dose. Na Coronavac, a segunda dose precisa ser feita entre 15 e 30 dias. Já a AstraZeneca é de 4 a 12 semanas. A vacinação contra o coronavírus entra em mais uma semana atendendo profissionais de saúde e grupos prioritários. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de quem pode ou não ser vacinado. E você sabe? A repórter Débora Evangelista conversou com uma especialista que esclareceu algumas informações. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 65% e 70% das pessoas em todo o mundo precisarão ser vacinadas para que a transmissão do novo coronavírus seja interrompida. Em vários países, inclusive aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Os testes das duas vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial apontaram que os imunizantes, em geral, são seguros e têm contraindicação para um pequeno grupo de pessoas. O uso das vacinas se restringe principalmente a quem tem alergia a algum componente do imunizante. Pacientes com doenças agudas e crônicas e com histórico de epilepsia ou convulsão devem procurar um médico antes de receber a vacina. Doenças agudas, né? Doenças crônicas agudizadas. Então, se a pessoa tem uma doença crônica, eu tenho insuficiência cardíaca crônica, eu tenho uma doença pulmonar crônica, mas se essas pessoas estiverem estáveis, controladas, elas podem e devem ser vacinadas. Quem não pode se vacinar naquela semana, por exemplo? Quem tiver com febre, né, no dia da vacinação, ou que alguma doença crônica dessa esteja descompensada, a pessoa tem que ter ido no pronto-socorro, ou fez quimioterapia naquele dia, ou a pessoa com histórico de crise convulsiva ou de doença neurológica grave, aí essas pessoas, nesse momento, não vão ser vacinadas, né? Vai ser adiada a vacinação até uma outra reavaliação. Por enquanto, quem não deve ser vacinado são as gestantes e as mulheres que estão amamentando. E também os menores de 18 anos. Até o momento, esses dois grupos não fizeram parte dos estudos, o que significa que a segurança e a eficácia das vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial aqui no Brasil
não foram avaliadas entre as grávidas e lactantes e entre as crianças e os adolescentes. Por isso, os especialistas ainda não indicam a imunização. Então, a gente tem aí 2 grupos principalmente, né? Então, daquelas pessoas em que simplesmente a gente não vai vacinar nesse momento, porque não existem testes para isso, né? Essas pessoas não entraram aí nos estudos de fase 3, então acaba sendo precaução. Então, são indivíduos com menos de 18 anos de idade, nesse primeiro momento não vão receber essas vacinas, porque a gente não tem os estudos ainda. Gestantes e lactantes é uma precaução, a gente não tem estudos nessa população, então a princípio eles também não entraram no grupo prioritário, não vão receber, mas essa indicação ou não de vacina nesse grupo gestantes e lactantes vai ficar a critério médico, e aí vai ser uma decisão da mãe, junto com o médico que acompanha, e o risco ali de desenvolver coronavírus, o risco de infecção. Quem já teve Covid pode ser vacinado? Pode sim ser vacinado. Quem teve Covid pode e deve ser vacinado. Porque nós não temos certeza de que quem teve Covid vai estar protegido por muito tempo. Hoje a gente tem estudos mostrando que quem teve Covid tem uma proteção aí até 5 meses, é o dado mais recente que a gente tem. Então a vacina vai servir como um reforço para o sistema imunológico para produzir mais anticorpos de defesa para quem teve Covid. A única ressalva é que a gente vai ter que respeitar aí um intervalo entre ter tido a doença, ter tido os sinais clínicos de Covid e a vacinação, que de um modo geral, quem teve Covid tem que esperar 1 mês para se vacinar. Mesmo com o início da vacinação, os especialistas afirmam que não é hora de relaxar com as medidas de prevenção. Usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social são as principais armas para evitar a disseminação do vírus. Além disso, ainda faltam muitos meses para que todos sejam vacinados contra a Covid-19. E quem já recebeu a dose do imunizante ainda pode continuar sendo um agente transmissor da doença. Mas a gente tem que pensar, eu acho que positivo, é uma mensagem positiva, a vacina chegou. É só uma questão de tempo e de pequenos ajustes para que todo mundo tenha acesso e aí realmente estejamos protegidos. Mas mesmo assim, nesse começo, fui vacinado, preciso tomar a segunda dose, as medidas de higiene, né, como a higiene adequada das mãos, o uso de máscaras, eles vão ser necessários por muito tempo ainda, até que a gente comece a observar realmente uma queda do número de casos e do número de hospitalizações. Aí sim, a gente vai ver qual vai ser o novo normal aí, a gente vai estar vivendo uma outra etapa, se a gente vai voltar, né, às coisas do dia a dia. E o governo deu o aval para que a iniciativa privada compre vacina contra o coronavírus. Várias empresas se uniram para comprar 33 milhões de doses do imunizante. Na autorização do governo, existem 2 condições. A de que metade das doses seja destinada ao SUS por meio do Plano Nacional de Imunização e que a outra metade não seja comercializada, mas aplicada nos funcionários das empresas que importarem a vacina. O governo brasileiro tenta aumentar a quantidade de doses de vacina para garantir a continuidade da imunização no país. Até o momento, disponibilizou 2 milhões de doses da vacina de Oxford, importadas da Índia, e pouco mais de 10 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O leilão de veículos dos Correios está marcado para o início de fevereiro, em Santa Catarina. Os Correios vão leiloar 137 veículos utilizados em atividades operacionais da Superintendência Estadual em Santa Catarina. A decisão pública de abertura da licitação está marcada para o dia 3 de fevereiro, no auditório do Centro Operacional e Administrativo dos Correios, em São José. Em razão da pandemia de Covid-19, durante o evento a empresa cumprirá as medidas preventivas recomendadas. O leilão será realizado por modo de disputa aberta e maior oferta de preço. Todos os veículos estão disponíveis para a visita de interessados em unidades dos Correios em São José, Florianópolis e Palhoça. As visitas devem ser agendadas de segunda a sexta-feira, em horário comercial, pelo telefone 3954 4031 ou pelo WhatsApp 99914 0993.
Os veículos à venda serão substituídos para a renovação da frota da empresa. Os bens serão vendidos nas condições em que se encontram, não cabendo quaisquer reivindicações do comprador após a efetivação da venda. O edital completo do leilão, com as condições de participação, incluindo fotos dos veículos, pode ser acessado no site dos Correios. A seguir, em Criciúma, carnês de IPTU e alvará já estão disponíveis. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis aqui na região. Coordenador administrativo, auxiliar de laboratório, atendente de lanchonete, alimentador de linha de produção, modelista, analista de infraestrutura de TI, consultor de vendas, representante de marketing, auxiliar de instalação, auxiliar de produção, analista de cobrança, vendedor, instrutor de pilates, técnico em celulares e informática, pintor, designer, auxiliar de PCP, operador de torno, televendas, assistente comercial, professor de inglês. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Carnês de IPTU e alvará de 2021 já estão disponíveis em Criciúma. Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2021 e de alvarás impostos sobre serviços, o ISS, fixo de profissionais autônomos, já estão disponíveis em Criciúma. As primeiras parcelas vencem no dia 26 de fevereiro. As guias podem ser retiradas no site da Prefeitura, o www.criciuma.sc.gov.br, ou em locais fixos, como o Paço Municipal, o PROCON, as intendências do Rio Maina, Quarta Linha e Santa Luzia e nos cartórios. O IPTU já está automaticamente parcelado, mas também pode ser pago em cota única. E a partir de agora, a taxa de coleta de lixo será cobrada em até 12 vezes, junto à conta de água. Os moradores que não desejam pagar a taxa junto à fatura têm até o dia 30 de março para comparecerem ao Paço Municipal e solicitar a alteração. Mas, se optar por essa mudança, a taxa terá que ser paga em uma única vez. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está desde a noite de sábado em Manaus. Segundo a pasta, a viagem não tem retorno programado. No Amazonas, continua o caos no sistema de saúde. Todos os hospitais estão expulsando 28, todo coroado, tudinho. E para tentar reduzir os números da Covid no estado, está em vigor o toque de recolher para todos que não são trabalhadores dos serviços essenciais. Na zona oeste da capital de Manaus, perto do centro da cidade, ruas praticamente vazias em plena segunda-feira. O decreto do toque de recolher foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira e determina a restrição da circulação de pessoas em espaços e vias públicas em todos os municípios do estado até o fim do mês, durante as 24 horas do dia. Esta empreendedora tem se cuidado como pode, evita sair de casa e reorganizou toda a rotina para fugir do vírus. Para ela, o toque de recolher não será novidade. Eu estou tendo que tomar todos os cuidados necessários para eu fazer as minhas entregas e para que a minha rotina continue no novo normal. Isso passamos ano passado também, então eu já tenho uma noção de como a gente pode estar se adaptando. Hoje eu estou usando muito online, as redes sociais para trabalhar, os materiais online vão estar me ajudando bastante também para encarar esse novo desafio esse ano aqui em Manaus. Já fiz as compras da semana, a geladeira já está abastecida para exatamente não ficar tendo que sair frequentemente, para evitar qualquer contato. E, infelizmente, aqui a gente vê pessoas ainda assim que estão viajando ou de vez em quando estão andando até sem máscara mesmo. Segundo o governo do Amazonas,
A taxa de ocupação dos leitos de UTI atualmente está em 96,64%. Parte do socorro do governo federal chegou no fim de semana em um comboio de carretas carregadas com 160 mil metros cúbicos de oxigênio. Mas partidos políticos consideram que o ministro da Saúde tem sido omisso na crise que acontece no Amazonas. Por isso, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal abra um inquérito para investigar a conduta de Pazuello. No mesmo dia, o ministro da Saúde viajou pela segunda vez só este mês até a capital Manauara para acompanhar as medidas de enfrentamento à Covid no estado. Nesta segunda-feira, em reunião com o Comitê de Crise, Pazuello disse que o Ministério da Saúde vai aumentar o número de voos para a remoção de pacientes. Antes de embarcar para Manaus, Pazuello falou que a prioridade na distribuição das vacinas é do Amazonas, devido à gravidade da pandemia no estado. Damos prioridade neste momento para o estado do Amazonas, somente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga ela vai ser destinada aonde está maior o risco do país, que é em Manaus. O Amazonas possui atualmente a maior taxa de transmissão do país, 1,3, o que significa que 100 pessoas infectadas transmitem para 130, segundo informou o governo do estado. Para evitar o avanço da doença na região norte, medidas restritivas estão sendo adotadas em vários estados. Em Roraima, a restrição é nas estradas. Considerando o avanço da Covid no vizinho Amazonas, o governador Antônio Denário proibiu nesta segunda-feira viagens interestaduais e intermunicipais no transporte coletivo ou carros de aplicativo. Também recomendamos a todas as prefeituras do interior que editassem um decreto regulamentando o horário de funcionamento das empresas, principalmente as empresas que trabalham no período noturno, e limitassem a proibição de 21 horas até 6 horas da manhã. No Pará, o governo também estuda reforçar as medidas restritivas. O governador do estado, Helder Barbalho, começou a semana se reunindo com secretários de saúde e prefeitos para discutir como enfrentar o aumento de novos casos na região. No Acre, segundo a Secretaria de Saúde, o estado tem a segunda maior taxa de redução de casos no Brasil e fica em primeiro lugar considerando os estados da região norte. Mesmo assim, o governo aumentou as medidas restritivas para serviços não essenciais e decretou toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 decidiu pela restrição de horários do funcionamento de vários estabelecimentos comerciais das 22 horas às 6 da manhã, iniciando nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, em todo o estado. No estado vizinho, Rondônia, as unidades de terapia intensiva lotaram. A prefeitura da capital, Porto Velho, considera que a segunda onda está sendo pior que a primeira, pois no pico da pandemia entre maio e junho, o município conseguiu lidar melhor com a situação, mas agora o sistema de saúde está colapsando. Como resposta, pacientes começaram a ser transferidos. Em nota, o governo do estado informou que o Ministério da Saúde disponibilizou 2 aeronaves com capacidade de transporte de 15 pacientes em cada e que os transferidos serão levados a Porto Alegre e Curitiba. Infelizmente, as festas e o avanço rápido da doença fez com que os nossos leitos ficassem todos ocupados. Então nós trabalhamos muito durante esse final de semana, desde sexta-feira, na verdade, nós estamos trabalhando muito com a questão da transferência de pacientes para hospitais federais aqui no nosso território brasileiro. O governo de Rondônia informou ainda que o Ministério da Saúde busca mais vagas em UTI em outros estados para transferir pacientes mais graves para outros locais. A seguir, oportunidade para quem busca se qualificar para o mercado de trabalho. IFSC tem cursos com vagas abertas.
O presidente Joe Biden anunciou que os viajantes internacionais com destino aos Estados Unidos em breve serão obrigados a entrar em quarentena na chegada ao país. A nova medida, junto com o mandato de máscara para todos os transportes interestaduais, incluindo aeroportos, aviões, trens, ônibus e navios, faz parte de uma ordem executiva para combater a propagação da Covid-19. Estamos instituindo agora uma nova medida para pessoas que viajam de outros países para os Estados Unidos. Além de usarem máscara, todas as pessoas que viajam de um outro país para os Estados Unidos precisam fazer um teste antes de embarcar no avião e quarentena quando chegarem à América. A medida é parte de uma série de decretos para conter a pandemia no país. A exigência de um exame já tinha sido ordenada pelo governo anterior, mas o isolamento era apenas uma recomendação. E a Comissão Europeia pediu nesta segunda-feira a realização de mais testes de detecção de Covid-19 em viajantes, enquanto tenta desesperadamente resolver os atrasos na entrega de vacinas, que põem em risco a estratégia de imunização. Autoridades da Comissão Europeia pediram aos 27 Estados-membros que imponham testes de PCR antecipados a todos os viajantes e que eles façam quarentena caso venham de áreas onde as variantes mais contagiosas do vírus estão se espalhando. Também recomendou quarentena e testes intensificados, sempre que possível, para as pessoas em viagens essenciais entre países da União Europeia ou, inclusive, dentro deles em áreas de alto risco. As recomendações acrescentam ainda mais restrições para o espaço Schengen, que isenta o uso de passaporte. Isso gera preocupações maiores de Bruxelas sobre uma iminente terceira onda da pandemia de coronavírus, agora agravada pelas variantes. A sensação de urgência aumentou depois que o grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou na última sexta-feira que não poderá cumprir com seus compromissos de entregar suas vacinas contra a Covid-19. Uma semana antes, a Pfizer-BioNTech alertou sobre o atraso de suas vacinas. Este contexto poderia arruinar o plano anunciado há apenas uma semana de vacinar 70% dos adultos da União Europeia até o final de agosto. A Prefeitura de Criciúma vai fazer o chamamento dos ACTs do processo seletivo de 2019. Confira na reportagem. Os professores e especialistas em assuntos educacionais admitidos em caráter temporário, os ACTs, no processo seletivo simplificado de 2019, serão chamados para atuar no ano letivo de 2021 em Criciúma. A decisão foi publicada por meio de um decreto no Diário Oficial Eletrônico do município. A escolha de vagas ocorre a partir do dia 1º de fevereiro, no Teatro Municipal Elias Angeloni, de acordo com a ordem de classificação. Segundo a Secretaria de Educação de Criciúma, a medida foi devido à suspensão da prova do processo seletivo de 2020 e à inviabilização da realização de outro certame antes do início do ano letivo. Dessa forma, foi prorrogado por um ano o processo seletivo de 2019 e os candidatos classificados serão chamados, exceto os que trabalharam no ano de 2020, devido à quarentena. O ano letivo de Criciúma está marcado para iniciar no dia 17 de fevereiro. A contratação será para atividades presenciais. Além disso, o candidato que pertence ao grupo de risco para a Covid-19 precisa se declarar ciente de que a função desempenhada será de forma presencial. As medidas sanitárias serão seguidas durante as escolhas das vagas. O cronograma de chamamento dos ACTs está disponível no site da Prefeitura de Criciúma, o www.criciúma.sc.gov.br. Oportunidade para quem busca uma qualificação profissional. O IFSC está com inscrições abertas para vários cursos. O Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. Na região sul, há oportunidades em Tubarão, Criciúma e Araranguá. Todos os cursos são gratuitos e não há cobrança de taxa de inscrição. Os cursos de formação inicial e continuada do IFSC são voltados ao aperfeiçoamento e qualificação profissional. Contemplam diversas áreas e são todos de curta duração. Em Araranguá, vagas para o curso de Matemática Básica.
Em Criciúma estão disponíveis os cursos de espanhol básico, segurança no trabalho e na construção civil, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos e inglês básico, pré-intermediário e intermediário. E em Tubarão, as vagas são para gestão estratégica e inglês. Em função da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no IFSC, todos os cursos serão ofertados inicialmente por meio de atividades não presenciais. As inscrições devem ser feitas pelo portal de inscrições do IFSC, o sistemadeingresso.ifsc.edu.br. Ao acessar o sistema, o interessado deve clicar em Quero me inscrever, selecionar o campus onde pretende estudar e o curso escolhido. O processo seletivo será feito por sorteio público, programado para o dia 1º de março. A divulgação dos selecionados em primeira chamada será no dia 2 de março. E com essa informação nós fechamos a edição de hoje do Informe Região. A gente se vê novamente com mais notícias a qualquer momento na nossa programação. Uma boa tarde para você.